Olá, irmãos, graça e paz por essa tarde maravilhosa. São exatamente 16 horas e 55 minutos. Estamos um pouquinho atrasados, mas vamos que vamos louvar o Senhor, amém? No silêncio eu aprendi a escutar a voz que me guia quando tudo quer parar. Não é sobre sorte, é propósito em mim. Quando Deus aponta o caminho não tem fim. Podem falar, podem tentar me parar, mas quem conhece a verdade não vai recuar. Eu sigo firme, meu passo é de fé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Eu caminho leve porque Deus me escolheu. Escolheu também. Minha fé é gigante, meu espírito é meu. Enquanto eles falam, eu sigo de pé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Minha voz é chama que acende a fé. Meu destino é alto, eu sei quem eu sou. Pode vir o mundo que eu fico de pé, porque quem me guia é o próprio Deus. Olho no céu e agradeço primeiro. Obrigado, pela Senhor. força que vem do Pai verdadeiro. Obrigado, meu Deus. Quem tem fé não anda sozinho. Não andamos mesmo sozinhos. no escuro sempre encontra o caminho. Nós andamos de Minha fé em voz fé. carrega propósito e luz. Propósito e Minha luz. vitória eu entrego a Jesus. A Ele, Não honra, é só glória, música, é poder e missão na domínio mão. para todos Quando Deus sempre. chama, ninguém diz não. Minha força não vem desse mundo, não. Minha fé não se dobra na escuridão. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Quando Deus Quem nasceu levanta, pra vencer, ninguém pode nasceu parar. pra Quem brilhar. nasceu para vencer, nasceu para brilhar. Eu caminho leve porque Deus me escolheu. Aleluia. Minha fé é gigante, meu espírito é meu. Enquanto eles falam, eu sigo de pé. Enquanto eles falam, Quem anda sigo de pé. comigo Por quem anda comigo é o próprio é o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta tarde. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento de comunhão. Eu louvo a Deus. Estava ansioso para chegarmos a esse horário, né? Para termos o nosso período de comunhão. Meu devocional nesta manhã, eu quero compartilhar com ele esta tarde, né? O que Deus tem falado ao nosso coração. E eu quero, desde já, primeiramente, te convidar a ler comigo 2 Reis. Quero falar hoje sobre a dor, né? Quando o coração dói, a fé responde. Está tudo bem. Está tudo bem aí? Se não estiver, pode ter certeza que Ele fará ficar tudo bem de novo. Amém, irmãos? Então, 2 Reis, capítulo 4, né? É um texto muito conhecido nosso, mas nós vamos lê-lo mais uma vez, porque a palavra de Deus ela é eficaz, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela nos instrui, nos ensina, nos capacita. E quanto mais contato nós tivermos com a palavra, né, mais cheio de Deus nós estaremos, né? E ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração. Então vamos lá, irmão, diz assim, 2 Reis capítulo 4, fala sobre Eliseu e a mulher sunamita, né? Certo dia passou Eliseu por Sunem, né? E onde se achava uma mulher rica, né? A qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus.
Façamos-lhes, pois, em cima, né, um pequeno quarto ou um cômodo, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ela fez um lugar para o profeta, né? Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: dize-me, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo, né? Ou seja, estou aqui, né? Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Aí Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama-o. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Este disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Versículo 21. Subiu ela e deitou sobre ele a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é a lua nova, nem sábado, né? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e disse-lhe: vai tudo bem? Contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai, porque a sua alma está amargurada, e o seu coração me encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responde. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele nem sinal nem vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos
sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, tornou a subir e estendeu sobre o menino. Este inspirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando ela ao profeta, lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra, e tomou seu filho e saiu. Aleluia. Pai, nós louvamos a Ti pela porção da Tua palavra. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, faça conforme o Teu querer, o Teu agir, que nós venhamos nos desaparecer, que apenas o Senhor possa aparecer nesta tarde para nós. Senhor, fale ao nosso coração de maneira que entendamos aquilo que o Senhor quer transmitir, pois a Tua palavra, ela há de cumprir aquilo pela qual o Senhor a designou. Toma-nos nessa tarde, seja conosco, abre nossos ouvidos, abre sobretudo o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, porque nós entendemos que livros, mente e guarda-chuva só servem se eles estiverem abertos. Então abre para nós, ó Deus, o nosso entendimento para entender a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu costumo falar, irmãos, que o reino dos céus, ele está se movendo, né? Ele está se movendo. Está meio calor, né, aqui, está meio abafado. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a porta. Eu falava que o reino dos céus, ele está se movendo, né? E é um reino que está sempre em movimento. Então nós precisamos compreender as movimentações, né, dos céus, porque nós entendemos que o céu está no governo sobre a terra. E uma vez que o reino dos céus se movimenta, tudo que você libera torna-se um decreto, né? Então, irmãos, é tempo de nós sermos como o profeta Eliseu no meio de um vale de ossos secos, né? E ali a gente começar a profetizar para que cada osso comece a se juntar ao seu osso, para que a pele, os nervos, né, nasça sobre aqueles ossos. E o final de Ezequiel 37, nós vemos um grande exército, e o que lhe faltava ainda era o Espírito, e o Senhor disse: profetiza ao Espírito, né? Então o profeta, ele disse: ó Espírito, vem dos 4 cantos e enche, né, esses homens, e se levantaram e se tornou um grande exército. E bom, isso fala-se da nação de Israel, que não é o nosso assunto aqui, mas eu estou usando na minha introdução, né? E esse trecho que nós acabamos de ler é um trecho muito conhecido, né? Porque muitas das vezes, irmão, a sensação que nós temos, o texto vem dizer que ela era, que Eliseu passava por aquela cidade onde se achava uma mulher rica, né? Ela é rica, talvez não tinha falta de nada, mas ela tinha um problema, ela era estéril, né? Então, aparentemente, se nós formos vermos, aparentemente, não é pelo fato da superfície estar tranquila, né? Estar calma, que no fundo, que no interior não esteja ocorrendo algumas coisas, né? Então não é pelo fato da superfície estar calma que não esteja ocorrendo algo nas nossas profundezas, no âmago da nossa alma, né? Quem vê o palco, quem muitas das vezes vê o palco, vê o palco pronto, né? Não sabe o que ocorre nos bastidores. A gente muitas das vezes precisamos entender, né? Entender, assim, por exemplo, Noé levou 100 anos para construir uma arca. Ele levou 100 anos, dedicou a sua vida inteira, né, num projeto
que mais tarde lhe salvaria a sua alma. Então, se eu não entender as movimentações dos dias atuais, né, vai ficar difícil da gente romper, né? E é tempo de romper, e só se rompe através da fé, né? É tempo de romper. E quando eu falo bem de romper, é de sair do lugar que muitas das vezes limita a nossa visão, né? Embaça a nossa visão. Então, a minha oração nesta tarde é que esta palavra venha trazer para nós, né, um rumo, uma direção, um norte, venha apontar o norte, venha apontar o destino do Senhor para a nossa vida. Porque o Senhor tem tudo traçado, todas as coisas estão sob o domínio do Senhor, né? E eu quero falar para você, você não vai parar, né, no lugar da sua dor. Assim como essa mulher, ela não parou no lugar da dor dela. Assim como essa mulher, ela teve subitamente a morte do seu filho, talvez uma criança ainda, né? Um adolescente. E ela diz, o texto é muito cuidadoso em dizer que ela pegou aquela criança, com aquele cadáver com todo cuidado e deitou na mesa do profeta, na cama do profeta, no local que ela havia preparado. Então, às vezes, irmãos, algo que nós preparamos lá atrás, né? Algo que você imagina, algo que você faça lá atrás, né? Um dia vai te servir, vai trazer algo que vai ressuscitar alguma coisa que vai morrer ou que está morrendo dentro de nós. Então é tempo de romper, é tempo de ir mais além, porque os planos do Senhor, quero te dizer nessa tarde, são maiores e mais altos, e seus caminhos mais elevados do que o nosso, diz o Senhor para mim e para você nesta tarde, né? Então, eu tenho certeza que Deus estará nos visitando, Deus está nos visitando nesta tarde, com renovo, renovando a nossa fé, né? E nos levará por um caminho muito além. Ele quer nos levar por um caminho muito além. Mas, porém, a capacidade da nossa visão, muitas das vezes, nos limita às metas que Deus estabeleceu bem para nós, né? Então, às vezes a nossa visão, ela limita, né? Ela vem nos limitar a impedir de ver aquilo que Deus projetou para cada um de nós, né? Então, para que nós não sejamos capazes de chegar, né? Para que nós não sejamos capazes de chegar aonde Deus quer. Mas, quando nós chegarmos lá, né, nesse lugar, Deus ele não vai ampliar a terra, né? Deus não vai ampliar o ambiente. O que Deus vai ampliar é a nossa visão, né? Então a visão é tudo, irmão. Fecha seus olhos por alguns minutos. Tu não está vendo nada, né? Quando tu abre, tu vê tudo ao seu redor. Então Deus quer ampliar, nesses últimos dias, Deus quer ampliar a nossa visão, né? Para que você entenda que Ele tem lugares mais altos para te levar, para nos levar. Então há dimensões em Deus, há lugares em Deus inatingíveis ainda. E Deus quer nos levar a tal lugar, né? Então, irmãos, o texto que nós lemos nesta tarde, eu falava, é um texto muito conhecido, né? Essa mulher era uma mulher rica, né? Era uma mulher rica, uma mulher que talvez que não tinha falta de nada, uma mulher que, né? Uma mulher que se predispôs, ela se predispôs a fazer um cômodo, né? A fazer um quarto em cima da sua casa, porque ela observava que o caminho bem de Eliseu todos os dias. Então, irmãos, isso me chama a atenção, porque assim como aquela mulher, ela observava
a trajetória bem de Eliseu, né? E o texto vem dizer para nós que a qual constrangeu a comer pão. E toda vez que ela via Eliseu e Geazi passando, né, ela foi constrangida no seu coração e a convidou para comer pão. Né? E ela faz um comentário a respeito daquele homem para o seu marido. Ela eu vejo que ali vai um santo homem de Deus. Então, irmãos, isso abre a nossa dimensão da nossa mente para poder entender que há sempre alguém está nos observando. Tem sempre alguém atento ao nosso caminhar, tem sempre alguém atento ao nosso testemunho, tem sempre alguém de olho nas nossas virtudes, né? Como também de olho nos nossos defeitos, nos nossos erros. Talvez os nossos defeitos, nossos erros sobressaia muito mais do que as nossas virtudes, né? Quer conhecer uma pessoa, diga não para ela, né? Ela vai logo fazer biquinho, né? Vai logo virar a cara, não vai te tratar diferente, mas enquanto você estiver fazendo, você será aplaudido, glorificado e exaltado, né? Você será. Então, irmãos, essa mulher, muitas coisas nos chamam a atenção nela, né? Então, o tema que nós escolhemos, que eu escolhi nessa tarde, no meu devocional, o tema que eu escolhi quando eu estava lendo essa palavra é quando dói o coração, a fé responde, está tudo bem. Que foi justamente o que ela disse, né? Foi justamente o que ela disse. Ela recebe o seu filho, ela não pediu um filho ao profeta. O profeta, ao ser muito bem recepcionado, muito bem tratado, depois de tudo que ela fez, preparando um ambiente, preparando um local para que o Eliseu, né, na sua trajetória, quando passasse ali, tivesse um lugar para comer, para descansar, uma cama, uma mesa, um candelabro, né, um candeeiro, que é a luz, né? E Eliseu, ele se sentiu constrangido também, e ele fala: o que nós podemos fazer essa mulher, Geazi, para retribuir a ela alguma coisa? Será que não tem nada que nós não podemos fazer? Então Geazi disse: olha, ela não tem filhos. Então, para tu ver, irmãos, como que as pessoas, elas nos observam, né? Assim como ela observava Eliseu quando passava, dizendo: ali vai um santo homem de Deus, Geazi pôde observar algo que Eliseu talvez não tivesse observado. Ele disse: eu vejo que ela não tem filho, e também vejo que seu marido já é idoso, já é velho. Então, Eliseu chama aquela mulher e pergunta para ela: não há nada que nós podemos fazer assim, para agradecer essa gentileza, agradecer a cordialidade, agradecer, porque o nosso coração, irmãos, tem que ser um coração de gratidão, né? O nosso coração, ele precisa ser grato, e a gratidão é a memória do coração, e ele teve essa iniciativa. Aí e foi quando ele diz: olha, daqui a um ano, né? Daqui a um tempo, nós voltaremos a ti e você terá um filho, né? E você terá um filho, né? Disse Eliseu: chama, no versículo 15, chama ele. E ela se opôs à porta. Disse o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. Talvez a coisa que ela mais queria era isso, era sentir, né, o poder da maternidade, de abraçar um filho no seu colo. Talvez o desejo dela, o único desejo dela, o dinheiro dela, a riqueza dela não compraria, porque tem coisas que o dinheiro não compra, né? Existem coisas que a sua estabilidade financeira não vai te acrescentar. E ele disse que daqui a um ano ela iria abraçar a um filho.
Então ela falou assim, meu Deus, não faça isso comigo, não minta a tua serva, né? No decorrer bem da história, como nós já sabemos, para mãe entrar na mensagem, esse menino, ele nasce, cresce, né? E ele está trabalhando com seu pai no campo, né? Lá na lavoura, cegando o trigo, quando de repente uma dor súbita de cabeça, e o pai manda que ele volte para casa, que o leve bem para casa, e o filho acaba chegando em casa e acaba morrendo. E ela pega aquela criança, sobe ao quarto do profeta, deita ele na cama do profeta, e volta ao campo e pede uma jumenta, fala com seu marido o que aconteceu, pede uma jumenta, né? E vai até ao profeta. Ou seja, irmãos, quem só deve saber da nossa vida, do nosso problema, é quem pode fazer alguma coisa por ele. Então, irmão, não conte o seu problema, quem não vai resolver, né? Aquela mulher, ela colocou no coração dela, bom, eu não pedi nenhum filho, e ele deu, né? E ele prometeu, ele profetizou sobre isso. Então eu tenho que ir até ele. Então, irmãos, quem não for resolver o teu problema, vá à pessoa certa. Se você tem alguma pendenga, alguma pendência, se você tem um problema, porque os nossos problemas, irmãos, se não for contado para a pessoa certa, ela se torna motivo de chacota nos ouvidos dos outros, porque o mesmo ouvido, no mesmo rosto que tem um ouvido que vai ouvir, tem uma boca que vai falar a teu respeito ou sobre você, não é isso? Então, e tudo isso é tudo doloroso, é tudo muito triste, né? Envolve uma tristeza muito grande, mas o que me impressiona nas ações dessa mulher é que ela, em momento algum, você a vê chorando, em momento algum você a vê com pesar, né? Porque ela é uma mulher que, em meio à circunstância, em meio ao problemão que ela estava enfrentando, ela era alguém ainda capaz de superar, de manter o seu equilíbrio emocional, sabendo que existe um Deus que pode todas as coisas, né? Talvez a sua fé a motivava a ser, a fé daquela mulher talvez trazia a ela esse equilíbrio emocional, né? Esse equilíbrio emocional de não se desestabilizar. E quantas das vezes as situações vêm com o fino intuito de nos estabilizar, né? Vem com o intuito de nos apavorar. As situações vêm com o intuito de nos afastar de Deus, até talvez blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus, o porquê disso, o porquê daquilo outro. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos é que a nossa fé em Deus nos leve, né, a esse nível de equilíbrio emocional, sabendo que todas as coisas, porque nós sabemos que todas as coisas estão ao controle de Deus, mas quando alguma coisa vem, alguma situação contrária, uma circunstância adversa, algo que você não esperava, né, vem uma traição, uma dor, um abandono, o próprio luto, né, a morte, né, vem e às vezes nos desestabiliza, né, faz com que a nossa emoção fique aflorada, assim como a nossa alma se aflora. E a alma, ela é composta de mente, vontade e emoção, né? E isso tudo reflete em nós, porque a palavra de Deus vem dizer que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor o espírito se abate. E aquela mulher, ela perde um filho, né? Irmãos, eu tenho 4 filhos, né? 3 de sangue e um que eu criei, que eu amo também. Então, é meus 4 filhos. Entendeu? E o que acontece, irmãos, eu nunca quero imaginar a perda de um deles, né? Porque a morte de um filho é uma das perdas mais dolorosas. De um ente querido já é complicado. Imagine a dor da perda de um filho. É a mais dolorosa que uma pessoa pode ter.
Porque a ordem natural da vida, né, é o quê? É os filhos enterrarem os seus pais. Mas muitas das vezes a vida ela não segue, né, as nossas expectativas. Muitas das vezes a vida nos prega algumas peças, nos pega de surpresa. Muitas das vezes a vida ela traz alguns desarranjos, né? Parece que mexe algum caldeirão nas nossas emoções e nós somos pegos realmente de surpresa. Então a vida nunca vai seguir a nossa expectativa e nenhum de nós, né, na maioria das vezes, sabemos lidar com perda, porque ninguém sabe lidar com perda, né? Não sabemos lidar com algumas situações e nós ficamos decepcionados, ficamos frustrados e ainda não sabemos lidar com as frustrações e com as perdas, né? Nós não sabemos lidar, irmãos, humanamente falando. Se você sabe lidar, me dá a receita aí, manda a receita aí pelo WhatsApp, bota nos comentários, porque humanamente falando é muito complicado. E daí nós nos desorientamos diante desses fatos, né? Ao contrário disto tudo, a sunamita, o que ela faz? Mesmo com um filho morto em casa, irmãos, é muito difícil você ter um filho morto em casa, né? Alguém te perguntar, tá tudo bem? E você falar, tá tudo certo. Irmão, é muito difícil, é só uma... Tornamos. Trazer de volta a esse equilíbrio é muito difícil, irmãos. Você poder dizer, você sabendo que algo está morto na tua casa e você dizer, está tudo bem, né? Quantas das vezes nós somos assim, irmãos, né? O negócio está horrível. E aí, irmão? E aí, Robin, está tudo bem? Está tudo certo, né? Porque ninguém sabe aquilo que você carrega, né? Porque somente você sabe. E aquilo que você carrega, né? Aquilo que nós carregamos é maior, nós somos maior do que aquilo que nós carregamos, muitas das vezes, porque essa capacidade de carregar essa dor, essa capacidade de carregar a situação, né? Ela o medidor disso tudo é a nossa fé. É saber que estou assim, estou passando por isso, mas ali na frente, a qualquer minuto, Deus pode mudar. Porque nem eu falei ontem, né? Deus muda as coisas em milésimo de segundo, né? Ele traz à existência o que não existe, né? Pelo poder que há na sua palavra. Havendo Deus falado não se cumprir, não se cumprirá, né? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele disse, se cumprirá, né? O sim ou amém de Deus, quando vem para a tua vida, irmãos, não tem nada que nos pare. Então, e nós somos filhos de Deus, né? Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, né? Então Deus conhece a nossa estrutura. Eu falava ontem, Deus ele sabe a nossa estrutura, então ele deu uma cruz para cada um de nós, na mesma proporção que eu posso conduzir, porque Deus não dá um peso que é superior ao que você pode carregar, né? E junto com isso ele dá o escape. Então não há tribulação, não há tentação que nós não podemos subir carregar. Talvez Sunamita ela entendeu isso, né? Ela entendeu dessa maneira. E mesmo com o filho morto em casa, ela disse para Geazi, o moço do profeta, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, irmãos. Então, irmãos, e é difícil você falar isso, que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, né? Porque existem pessoas que ao primeiro passo já abrem a sua boca para a pessoa errada. Existe pessoa que ao primeiro passo já abre o seu coração. Não é assim? Às vezes você está numa condução, alguém puxa um assunto contigo, ou às vezes você puxa um assunto assim bem com alguém, acontece qualquer coisa que vai trazer um argumento, né, entre duas pessoas, e a pessoa ali começa a falar da vida dela toda para você, né? E você não vai resolver nada para ela. O que você pode fazer é orar por ela.
ministrar sobre a vida dela, dar um aconselhamento e incluir ela nas suas orações. Mas não irá poder resolver a vida dela. Então, a minha fala inicial, se ninguém vai resolver o teu problema, não conte para ela o seu problema para quem não é capaz de resolver, né? Então, a lição ela é muito clara. A lição que essa mulher nos traz é de uma clareza esplendorosa. Porque não adianta expor as suas dores a quem não tem o poder de curar, né? Quando tu tá no médico, tu vai aonde? Quando tu tá doente, tu vai no cabeleireiro, tu procura a sua manicure, você procura o seu melhor amigo, você procura o quê? Quando tu tá doente, tu vai ao médico, tu vai à pessoa que é capaz de com um simples receituário, receituar para você um remédio que vai dar fim à tua dor. Então, a lição é muito clara, não adianta expor as suas dores. Então, irmãos, não exponha as suas dores, não exponha os seus problemas, não exponha a sua vida, não exponha, né, os ambientes da sua vida, o que você esteja passando, né, para quem não tem o poder, irmãos, de resolver, né? Para quem não tem o poder de curar. Se há algo morto dentro de você, somente aquele que venceu a morte tem o poder da ressurreição, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele, todo aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá, porque a morte foi tragada. Então, irmãos, essa lição eu trago para mim há anos. Eu gosto de ser uma incógnita para as pessoas, né? Eu gosto de ser uma incógnita assim, para as pessoas. Eu gosto de confundir a cabeça dela com relação à minha vida, porque eu não compartilho da minha vida, né? Eu não compartilho os meus problemas para quem não possa me ajudar, para quem não possa resolver. Eu não compartilhei, eu passei, vai fazer 5 anos, né? Vai fazer 4 anos. Durante esses 4 anos eu sofri calado com a enfermidade que me atingiu. Então foram pouquíssimas as pessoas, né, que souberam. E essas pouquíssimas pessoas que souberam foram as que mais me ajudaram até eu obter a minha cura. Então, fica essa lição aqui assim para nós, que é uma lição que eu aprendo com ela. E nós vamos ver várias outras lições que essa mulher ela vai nos ensinar, né? Então, o contexto é esse, né? A história ocorre na cidade de Sunem, né? Por isso sunamita, né? Porque ela era de Sunem, né? Uma mulher, ela era rica, não tinha falta de nada, porém ela era estéril, não produzia, ela não podia produzir fruto. E quantas pessoas são assim? Tem tudo, mas não produz nada, né? E quantas mulheres estão nesse desejo de gerar? Porque o desejo do coração de toda mulher é ser mãe, é abraçar, é carregar no seu colo, no regaço do seu abraço, um filho, né? Mas eu quero dizer que Deus ele vê o fim pelo começo, né? Ele é alfa e o ômega, ele vê todas as coisas. Então, irmãos, e tem aquelas que realmente não vai ter, que terão esse prazer, e vai ter aquelas que não vai ter, que vai continuar estéril, né? Por quê? Porque talvez seja melhor ela continuar estéril do que ela gerar algo, né, que vai produzir ainda mais sofrimento para ela. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, espera a tua vez, né? No seu tempo, no Kairos de Deus, porque o nosso tempo é cronológico, né? O nosso tempo é o tempo Cronos. É tudo contadinho, tudo. Ainda mais eu tenho uma mania de horário que, meu Deus do céu, né? Eu tenho uma mania com meus horários que só eu sei.
Então, mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo oportuno. E no tempo oportuno de Deus, a esterilidade torna-se torna-se infertilidade. A escassez torna-se em abundância. O sem direcionamento tem a ministração do seu novo caminho a prosseguir, porque tudo vem do Kairos. Né? E quando esse Kairos, esse tempo Kairos, esse tempo oportuno de Deus nos alcança, irmãos, ele aponta a direção, aponta o caminho. Você pode ajustar as suas velas, porque esse tempo oportuno, ele vai te conduzir aonde Deus quer te levar. Então, ela era estéril e seu marido, né, já idoso, mas era um casal bondoso, né, era um casal muito bondoso, e a bondade deles transbordou de uma maneira tão grande com Eliseu, né, oferecendo comida e preparando um lugar para o profeta dormir. Então, irmãos, essa mulher, ela viu que aquele santo homem de Deus passava todos os dias ali, né? E ela disse: vou preparar um lugar para ele, né? Para quando ele passar por aqui, ele comer pão, sentar à mesa, comer pão e ter um lugar para dormir, né? Então, e certo dia, o profeta, agradecido, como eu já falei, disse à mulher: olha, nesse tempo tu há de ter, nesse tempo, né? Ou seja, aí é o Kairos de Deus, no tempo oportuno, Deus determinará, né? No Kairos, é o tempo oportuno determinado por Deus para a nossa esterilidade acabar, né? O Kairos, o tempo oportuno para a nossa enfermidade ser curada, para a nossa dor ser curada, para o nosso problema ser solucionado, para as incertezas tornar incerteza, ao Kairos de Deus, que eu já falei. É o tempo oportuno, é aquele vento que Deus sopra, que vai te conduzir a todas as coisas, né? Então, talvez ela achou: estou ficando velha, né? Eu tenho tudo, mas estou ficando velha. Meu marido já está idoso e eu nunca vou ter o prazer de carregar um filho nos meus braços. Mas eu falei: todavia, contudo, no Kairos de Deus, isto aconteceu conforme o profeta havia dito, né? Infelizmente, a alegria dela dura pouco tempo, né, irmãos? Conforme nós vimos aqui no texto. Alguns anos depois, o filho dela teve uma forte dor de cabeça e morreu, né? E quando ela vai procurar o profeta, né? Antes disso, a criança, eu falei, ela estava no campo, estava com seu pai, ele foi levado de volta para casa. Então, quando ela aborda uma jumenta e vai até o profeta, ele a recebe, pega o bordão dele, né? O bordão, né? Que era o símbolo do profeta, aquele bordão que ele havia herdado de Elias, né? E dá nas mãos de Geazi, o seu moço, o seu auxiliar, né? E disse: vai lá, Geazi, põe o bordão, né? Põe o bordão sobre, né? Cadê aquele? Onde está? Disse o profeta Geazi: cinge-te versículo 29, cinge-te os teus lombos, né? Toma o meu bordão contigo, vai e se encontrar alguém, não saúde, e se te saudar, não lhe responde, põe o meu bordão sobre o rosto do menino, né? Vai lá, Geazi. E ela ficou ali aos pés do profeta. Talvez se fosse você e eu, iríamos junto para ver o que aconteceu, né? Talvez se fosse eu e você, nós iríamos junto para ver o que vai acontecer, né? Mas ela permaneceu aos pés do profeta. Ela permaneceu ali. Então Geazi, ele vai, leva o bordão, mas nada acontece. Por quê? Porque o bordão de Eliseu, né, não funciona na mão de Geazi, irmãos, né? O bordão em mãos erradas não tem utilidade, né? O bordão não tinha poder na mão de Geazi. O que Deus está falando com isso comigo e com você nessa tarde? Aquilo que é teu é para você.
O que é teu, irmão, não serve para ninguém. O que é dos outros não serve bem para você. Então, não é questão de objeto, não é uma questão do bordão em si, mas é a utilidade desse bordão nas mãos certas. Então, o bordão de Eliseu não funciona na mão de Geazi, né? Então, aquilo que é para você não vai servir bem para os outros. E quando as pessoas batem com burros na água, porque os outros fez, eu também vou fazer. Fulano fez, deu certo, né? O bordão dele, né? Eu vou pegar o mesmo bordão dele que vai funcionar comigo. Não, não é assim, né? O bordão em mãos erradas nunca vai ter utilidade, né? Então, a dor de cabeça quando estava quando a criança ela adoece, né? Ela foi levada assim para casa e acabou morrendo. Então Geazi vai lá, leva o bordão, bota sobre a cabeça da criança e nada acontece, né? Então o que ele faz? Ele volta correndo e fala ao profeta: olha, não aconteceu nada, né? Então, sem demora, e me perdoa, então não aconteceu nada. Então, ao encontrar-se com ele, ela não chorou. Olha, ela não chorou, ela era alguém que sabia controlar as suas emoções. Ela tinha o controle das suas emoções. E quantos de nós, eu falava isso no início, quantos de nós nos descontrolamos, né? Desnecessariamente, por pouquíssima coisa. E olha que ela tinha um grande motivo para descontrolar. Talvez ela tinha um grande motivo para chegar lá, abordar Eliseu de uma outra maneira. Olha, eu não te pedi filho nenhum, eu não quis saber de filho, não te pedi nada a você, e você veio com essa promessa, agora como é que vai ser do meu coração? Não, entendeu? Ela foi a pessoa certa. Geazi veio ao encontro, mas Geazi não era a pessoa que ia resolver. Então, irmãos, vai na fonte do problema, né? Não vai no intermediário, né? Hoje a Bíblia fala que o véu ele foi rasgado de alto a baixo. Hoje existe um novo e vivo caminho. Hoje tem um trono da graça, e esse trono da graça ele está disponível para nós acharmos misericórdia e graça em ocasiões oportunas como esta. Então não é qualquer Geazi, não abra a boca para qualquer um que vai ao teu encontro, né? Mas vai você na fonte do problema, vai você na fonte daquele que pode resolver, né? Porque nem todo mundo que saiba do teu problema vai resolver o teu problema. E ela foi na pessoa certa, ela procurou a pessoa certa, né? Ela nem expressou nenhum tipo de pesar. Com toda a dor que ela estava carregando da perda de um filho, ela nem expressou nenhum tipo de pesar, né? Será se ela sabia que Elias, o profeta que atuava antes de Eliseu, tinha ressuscitado um filho a uma viúva? Isso está lá em 1 Reis 17 ao 23, né? Quando Elias ele ressuscita o filho da viúva de Serepta, né? Então, será que esta mulher tinha fé que Eliseu podia fazer o mesmo com seu filho? E o que é fé, irmãos? A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas é a convicção daquilo que se espera. Então, quando ela toma aquela atitude de ir ao marido, comunicar a ele, pedir uma jumenta, pedir permissão ao marido, pegar uma jumenta e ir até o profeta, era a fé dela que estava se movimentando. Eu falava que tudo que o reino de Deus ele não é um reino estático, mas está sempre em movimento. E tudo que está em movimento no reino, tudo que você fala torna-se um decreto. Então ela já tinha decretado: eu vou até o profeta, né? Talvez ela já tinha ouvido falar que Elias já havia, que Eliseu havia substituído Elias, e que Elias já havia ressuscitado o filho de uma mulher, de uma viúva. Talvez agora essa mesma fé estava movendo ela a procurar o profeta, aí até Eliseu. E Romanos 10:17 vem dizer assim para nós o quê? Né? Que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê? O volume do mundo, o som do mundo, ouvir o que o mundo tem para te dizer? Não. A fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que aponta o caminho. Não é a palavra, não é o Jornal Nacional, não é o que você vê não é as tendências que você vê na internet, né? Você está com a dor aqui, tu vai lá na internet, você é billing médico, tu vai lá na internet e vê o remedinho que é bom, o chazinho que é bom. Não, irmãos, o que aponta o caminho é a palavra, né? E a fé dessa mulher veio, porque talvez ela tenha ouvido. Se Elias, que atuava antes de Eliseu, né? Ele ressuscitou o filho de uma viúva em Serepta, né? E Eliseu herdou a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, ele também pode fazer isso com o meu filho. Então ela descansou, irmãos, e descansar, irmãos, né? É tão bom quanto o esforço. Ela teve um esforço de ir até lá, mas dentro dela ela tinha o descanso de saber que a sua fé que estava movimentando ela. Então, irmãos, a Bíblia ela é recheada, né? Ela relata diversos sinais de ressurreição, né? Demonstrando já de antemão o poder de Deus sobre a morte. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Eu choro pela minha mãe, né? Eu choro pela minha mãe, pelo meu pai, abaixo de Deus, as pessoas que eu mais amo na vida, né? Os meus filhos, a minha mulher, né? Mas irmãos, eu creio, né? Que um dia eles vão ressuscitar em Cristo Jesus, porque eles morreram em Cristo Jesus. Então isso há esperança, né? Essa esperança que a Bíblia fala, né? Cristo é a esperança da glória, né? Um dia nós seremos glorificados. A Bíblia diz que até aqueles que morreram, eles ressuscitarão, e ressuscitarão primeiro, que Paulo fala, né? Ressuscitarão primeiro, e depois ele fala: e nós que tivermos vivos seremos arrebatados. Esse era o anelo do coração do apóstolo Paulo, ser arrebatado, né? Mas acabou sendo decapitado, martirizado, né? Acabou seu grande ministério sozinho, acabou apenas com Lucas ao seu lado, porque muitos o abandonaram, né? Então, irmãos, não espere muita coisa, né? O mundo já é no maligno, caminha para isso, e o evangelho é isso, é você carregar a tua cruz, sabendo que a cruz era o símbolo, né? Da crucificação, era o símbolo onde o Império Romano expunha mais dor sobre o ser humano. Então, e Jesus disse que nós seremos odiados, né, por causa do nome dele, nós seríamos exilados, nós seríamos hostilizados, né, seríamos perseguidos, mortos. Então, irmãos, isso é o evangelho. É por isso que em Lucas 14 ou 15, se eu não me engano agora, ele fala, né, qual rei que indo guerrear com o outro reino, qual rei que vai com 10 mil a combater um reino que vem contra ele com 20 mil homens, né? É melhor você acenar a bandeira de paz, né? Qual homem que antes de construir uma torre, não senta primeiro e faz os cálculos, né? Aí que ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me, e siga-me, né? Então, porque o evangelho tem um preço, Jesus pagou o dele, mas tem uma cruz. Ele carregou a cruz dele, mas deixou uma cruz também bem para nós. E a nossa cruz é nossa. Eu não vou carregar a cruz da minha mulher, eu não vou carregar a cruz dos meus filhos, eu não vou carregar a cruz dos meus irmãos, eu vou carregar a minha, né? E negue-se a si mesmo, é negar a nossa vida da alma, negar a nós mesmos, as nossas vontades, né? Para poder seguir a Cristo. Então requer um alto custo, mas esse custo vai redundar, aleluia, vai redundar em peso de eterna glória. É isso que nossos olhos precisam entender. São essas movimentações que o céu está fazendo hoje, que eu preciso entender, né? Que tudo isso, né? Essa renúncia, a obediência à palavra, a credibilidade à palavra, né? A nossa fé vai redundar, o nosso serviço, a obra que tu faz, vai redundar, né? Num peso eterno de
no peso de eterna glória. Há uma glória, há uma eternidade nos aguardando, irmãos. Há uma coroa da justiça, há um galardão, né? E o maior galardão deles não é ir para o céu, né? É vê-lo como ele é ver Jesus como ele é, porque a Bíblia diz que não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar na sua glória, nós seremos iguais a ele, nós o veremos com nossos próprios olhos como ele é, né, irmãos? Então, outra hora nós vamos ter uma mensagem só disso, né? O céu não é como é que é? Eu tenho até um tema aí, rascunhado, né? O céu não é... agora eu me esqueci, mas nós vamos falar sobre isso aí, né? A respeito de vê-lo como ele é. Então, a Bíblia, ela relata diversos sinais de ressurreição, demonstrando já de antemão o poder de Deus sobre a morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Os principais casos dessa ressurreição que a Bíblia relata incluem 3 realizados por Elias e Eliseu no Antigo Testamento, né? 3 por Jesus, no caso de Lázaro, a filha de Jairo, né? E o filho da viúva de Naim, não é isso? E os outros pelos apóstolos Pedro e Paulo, né? Culminando na ressurreição do próprio Jesus. Aleluia! Então, irmãos, esse poder da ressurreição, ele já vinha sido liberado pelos céus, né? Essa movimentação já vinha até alcançar o próprio Jesus, né? Até o próprio Jesus ser o grande exemplo, né? Que nós vamos ver mais adiante um pouco, né? No Antigo Testamento, o filho da viúva de Sarepta, né? 1 Reis 17, do 17 ao 24, depois você lê com calma, né? Foi feito por Elias, não é isso? E o filho da Sunamita, esse texto que a gente está lendo agora, de 2 Reis 4, do 18 ao 37, né? O homem no túmulo de Eliseu. Porque Elias, ele ressuscitou um homem, né? Ele ressuscitou o filho bem da viúva de Sarepta. Mas sobre Eliseu tinha o quê? A porção dobrada. Então, a porção dobrada, se Elias realizou uma ressurreição, Eliseu ele realizaria 2, né? Ele fez o filho da Sunamita, né? E mais tarde está em 2 Reis 13, a partir dos versos 20. Vamos ler aqui rapidamente, para a gente não ficar só nas nossas palavras, né? 13, 20. Fala assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. A cada ano os bandos de moabitas, né, ia lá e entrava na terra. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, tinha um enterro, né, sendo uma cerimônia fúnebre, né? Então, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando dos moabitas, né? Então lançaram esse homem, esse defunto, na sepultura de Eliseu. E tanto que quando o cadáver toca nos ossos de Eliseu, o homem ressuscita. Oh, meu Deus, como tu és maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, como Deus nos prega cada coisa, né, irmão? Oh, aleluia, que Deus é tão grande quanto o nosso Deus, né? Então, irmãos, e a questão de Lázaro, né? Lázaro de Betânia, feito por Jesus, né? Agora vem o de Jesus. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho de Jairo, né? A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, né? E Lázaro de Betânia foi o mais famoso, né? Após
Lázaro está morto por 4 dias, por isso que ele foi famoso, porque passaram-se 4 dias, né, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né, e houve também em Mateus 27, depois você vê lá, na morte de Jesus, né, diz que muitos santos foram ressuscitados após a morte de Jesus. Então, e por fim, Jesus, né, Jesus ele ressuscitou quem? E por fim os apóstolos, né? Que os apóstolos ele ressuscitou a Tabita, né? A Dorcas, né? Isso tem Atos 9 do 36 ao 43, por Pedro lá em Jope, né? E o Eutico, o jovem Eutico em Atos 20, por Paulo, né? O jovem que caiu bem da janela durante o longo discurso de Paulo. Nem todos estão aptos, né, a um longo discurso, a uma longa pregação, né? Porque as pessoas hoje estão acostumadas com mensagens palatáveis, né? Mensagem de prosperidade, né? E Deus não quer te fazer feliz, Deus quer te levar para a eternidade, né? Deus ele não quer te amenizar as tuas dores. Deus ele quer que você morra, né? Que nós morramos, né? Para que nós podemos provar o poder da ressurreição, porque não há ressurreição sem morte e ninguém quer morrer, né? É interessante que ninguém bem quer morrer, mas para você provar da ressurreição você tem que passar assim pela morte. E então muitos não gostam de pregações longas, muitos não gostam nem de ler a Bíblia, né? Quanto mais de ouvir palavras longas, quanto mais de ouvir palavras confrontáveis, mas adoram a palavra de prosperidade, a teologia da prosperidade, a teologia das profetadas, né? Eis que eu vejo que Deus está fazendo, está acontecendo, eis que Deus vai levantar, eis que Deus vai te dar uma chave do teu carro, uma chave da tua casa. Irmãos, Deus pode tudo isso, se Ele for colocado no centro da tua vida, se a tua vida for uma vida vivida de forma cristocêntrica. Deus ele pode trazer tudo isso, né? Ou também pode não trazer, porque às vezes ele traz tudo isso bem para você e você o abandona, né? E Deus ele é aquele. Eu não vou dar um carro para um filho que ainda é criança, que não esteja habilitado. Então, quando você estiver habilitado, quando a tua fé estiver madura, quando nós não formos mais levados por qualquer vento de doutrina, né, nós talvez herdaremos todas estas coisas, né? Essas coisas, eu falei numa mensagem aí, que nós não somos aqueles que correm atrás das bênçãos, mas as bênçãos elas nos alcançarão se nós estivermos posicionados, nivelados conforme a boa vontade perfeita de Deus. Então, irmãos, há dores que realmente não se explicam, há perdas que nós não descrevemos, né? Há golpes que somente o céu vê, né? Então a sunamita vive um dos piores cenários que a mãe pode enfrentar, que é o filho da promessa morrendo em seus braços, né? Quantas promessas estão morrendo, quantas coisas estão morrendo, quantas coisas que foram prometidas. Você que tem promessa, todas as coisas que foram prometidas, mas de alguma circunstância estão morrendo nos teus próprios braços. Quantas coisas estão morrendo dentro da sua própria casa, talvez no seu relacionamento, talvez na forma como você conduz a tua vida, no relacionamento com seus filhos, com seus netos, no relacionamento com seus vizinhos, dentro de você mesmo. Quantas coisas, irmãos, estão morrendo, que precisa do toque de ressurreição, né? Hoje Deus não vai levantar um profeta mais, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje o que Deus vai trazer é a sua palavra, e a mesma palavra, né, que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é tudo. O nome de Yeshua, um dos nomes dele é o eu sou que eu sou, o Yahvé, o eu sou que sou. Ele é tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos. E no caso da sunamita, não há mais chocante não é a tragédia em si, é a resposta que ela dá a Geazi, né? Está tudo bem contigo?
Está tudo bem, meu. Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Está tudo bem com teu marido? Está tudo ótimo. Está tudo bem com o menino? Está tudo bem. Irmãos, isso tem que ser a nossa resposta. E aí, como é que tá? Tudo ótimo. E aí, pode estar desmoronando tudo na tua cabeça. Tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem. Sabe o que é isso? Isso é fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Não é você se entregar, né? Não é você deixar se abater pelas circunstâncias que muitas das vezes vêm com o intuito de te paralisar, né? Então, como alguém pode dizer está tudo bem quando está tudo desmoronando, né? Falei isso no início da minha fala. É porque existe uma diferença entre desabafar e entregar, né? Eu desabafo com qualquer um, mas particularidade minha, eu só entrego para quem é muito íntimo, né? Então o que Deus quer é que nós entregamos a Ele o que? O controle da nossa vida. O que Deus quer é que nós entregamos a Ele as nossas emoções, as nossas ansiedades, né? Os nossos fardos, nós levamos, o que Deus quer de nós é essa entrega. Então entrega o teu caminho ao Senhor, né? E tudo Ele fará. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? E tudo ele fará. Talvez esse foi o grande desafio dessa mulher. Talvez isso foi a grande lição dessa mulher. Ela não estava negando a sua dor, né? Ela em momento algum ela não estava negando. Não é pelo fato dela não demonstrar nenhum estado de pesar ou não estar chorando que ela estaria negando a sua dor. Não, ela não estava negando a sua dor. Ela estava reconhecendo o lugar correto de depositar a sua dor. É diferente, irmãos. É muito diferente. Então, reconheça o lugar correto. Reconheça as pessoas corretas. Reconheça o ambiente correto. E certamente a coisa vai mudar. Amém? Então não adianta expor as suas dores, conforme eu falei, a quem não tem o poder de curar, né? Algumas dores só podem ser levadas aos pés do profeta. No nosso caso hoje, algumas dores só podem ser levadas ao trono da graça, ao autor da nossa vida, que é Deus. Então somente Ele pode falar, pode resolver apenas uma palavra. O centurião disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas mande apenas uma palavra e a minha filha vai ressuscitar. Apenas uma palavra, irmãos. Deus é capaz de mudar o curso da tua história. Apenas uma palavra, Deus é capaz de mudar até, né, a cor do fio do teu cabelo. Apenas uma palavra, Deus é capaz de restaurar aquilo que está em ruína, aquilo que se tornou um caos na tua vida, né? Porque o Espírito ele pode pairar de uma maneira que possa trazer a restauração, irmãos. Então a sunamita, ela tinha discernimento. Ou como eu aprendo com isso, irmãos? Ter discernimento que nem todo ouvido é lugar de dor. Nem tudo que é ouvido é lugar de dor. Então, irmão, Geazi, por quê? Porque eu estou falando isso com relação a Geazi, né? Porque Geazi, ele representa quem? A boa intenção, né? E a boa intenção não vai trazer a solução que você quer, não vai resolver, não vai trazer a resolução para o seu problema, né? Geazi, ele representa o acesso ao profeta, mas não é o profeta. Ele é alguém que caminha ao lado do profeta, mas não é o profeta. Geazi também, ele representa o quê? O caminho, né? Não é isso? Mas o caminho e a proximidade com o profeta, mas não representa o que? A unção que está sob a vida do profeta. Então, é diferente, irmãos. Por isso que eu falei, o bordão na mão de Geazi não tem utilidade, né? Porque não adianta você ter o bordão e não ter a unção. Não é isso? Não carregar consigo a presença. Então, há momentos em que estamos rodeados de pessoas boas, mas incapazes de lidar com a profundidade do que nós carregamos. É o caso bem do bordão, não é isso? Então a mulher não escondeu porque estava bem, não escondeu porque Geazi não era o destino final, ela queria era Eliseu.
Então foi o que eu falei, vai na pessoa certa, vai na fonte certa, né? Não deixa que a sua sede faça você beber de qualquer fonte. Não vai ser qualquer água que vai saciar a sua fome, a sua sede. Também não vai ser qualquer comida que vai saciar, qualquer alimento que vai saciar a sua fome. Então a mulher, ela não escondeu porque estava bem, né? Ela escolheu porque Geazi não era o destino final, e sim o profeta, né? Então, quanto de nós estamos carregando as pessoas comuns, dores que só Deus poderia suportar? Quantos de nós estamos entregando a pessoas comuns as dores que só Deus poderia suportar, né? Quantos estamos procurando cura em quem só tem curiosidade, né? O que ele tem? O que ele teve? E se morreu, morreu de quê? Como se fosse resolver alguma coisa. Então, quantos estão buscando socorro em quem só pode oferecer uma mera opinião, quando a palavra diz que Deus é um socorro bem presente no meio da tribulação, irmãos? Então o socorro, ele vem do alto. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele fala: o meu socorro, ele vem do Senhor. Então ninguém mais pode nos socorrer que não seja o Senhor. O que você pode ter é apenas uma palavra de incentivo, uma palavra que vai te motivar, que vai te fortalecer, te renovar. Mas o socorro, ele é presente, ele está presente, porque Deus é um Deus presente. Ele não é ausente, ele não está alheio à nossa dor, ele não está alheio à lágrima que nós estamos derramando. Ele nos conhece, porque ele nos fabricou. Ele sabe como nós funcionamos externamente e principalmente internamente, né? Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova, porque dentro de nós, o nosso espírito humano é o local onde nós e o Espírito de Deus, né, há essa conexão. E quando o meu espírito humano toca no Espírito de Deus, há restauração, irmãos. Não é isso que nós vimos lá em Gênesis 1? Porém a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava. E o Espírito Santo de Deus, ele está pairando dentro de você nesse exato momento, trazendo ordem ao caos que possa ter sido instalado dentro de você. Então não se desespere pela situação à sua volta, tá? Não se desespere. Sunamita, outro exemplo, outro ponto que eu toco, que a sunamita, ela não aceita consolo barato, irmãos. De quantos são consolados baratos, né? Quantos são consolados baratos? E às vezes esse consolo barato, irmãos, destrói casamento, destrói relacionamento, faz você perder dinheiro, faz você investir mal, porque são consolação barata. Você quer ouvir, e Satanás sabe o que você quer ouvir. Eu falar de casamento, quantos casamentos são arruinados por conta de uma briga no lar, já quer separar, não tá, o dia a dia do casal não está bem, aí começa a falar com um amigo do trabalho, com a amiga do trabalho, daqui a pouco você está se envolvendo com o amigo do trabalho, está traindo a sua mulher com a amiga do trabalho, está traindo seu marido com o amigo do trabalho, não é isso? Ou quantos conselhos de amigo: não, deixa esse cara, larga esse casal, para parar com isso, você é novo, você é nova, vai viver a sua vida, né? Situações. Então não aceita consolação barata, irmãos. Vai na fonte, quem pode te aconselhar, quem pode ministrar sobre a sua vida, quem pode orar com você, quem pode orar por você e com você. Então Geazi, quando ele faz a pergunta: está tudo bem? Mas ele perguntar se está tudo bem não quer dizer, não significa que ele vai resolver. Porque eu posso perguntar bem para um vizinho meu: está tudo bem, vizinho? O vizinho está cheio de problema, ele pode dizer: está tudo bem. Então, pelo fato de eu perguntar se está tudo bem, não quer dizer que eu vou resolver, entendeu? Mas há pessoas que só querem saber como você está, né? Por mera formalidade. Ela só deseja saber como você está. Há pessoas que só querem a informação a teu respeito e nunca vai trazer a solução. Então, para que eu vou falar da minha vida? Dizer o que é que eu faço, o que eu sou,
o que eu sou, o que eu faço, quanto que eu ganho, onde eu moro, né? Irmãos, as pessoas só sabem da minha vida aquilo que eu quero que elas saibam, né? Elas já vão saber da minha história aquilo até onde eu quero, entendeu, irmãos? E você deve ser dessa maneira, né? A Sulamita, ela se recusa a abrir a história, abrir a sua vida com quem não podia mudar a sua história. Por que tu vai contar a tua história para quem não vai mudar ela? Conta a tua história para aquele que é o autor da vida, que pode mudar o rumo dela, que pode acrescentar, que pode trazer à existência aquilo que não existe, aquele que pode restaurar aquilo que está acabando. Esse sim é que você deve contar. Então ela se recusa a abrir a sua história com quem não pode mudar o rumo dela. Tá, irmãos? E quantas vezes você já abriu o seu coração para as pessoas erradas e saiu dali pior? Quantas vezes você confiou em pessoas, né, que você pensava que era de alta credibilidade e confidenciou alguma coisa, e mais tarde essa pessoa lança, faz pouco caso de você, faz chacota de você, aponta os teus defeitos, né? Quantas vezes você sai pior quando você se desabafa com a pessoa errada? O melhor divã, irmãos, é a palavra de Deus, onde você deve reclinar a sua cabeça, onde você deve buscar abri-la, né, até descobrir, até achar a solução para a sua vida, que é Cristo. Quantas vezes você já contou a sua dor para alguém e só recebeu o julgamento? Você está assim porque você quer, foi fruto da tua escolha, né? Você que escolheu errado, você não estudou, você não sei o que, né? Só julgamento. Irmãos, tem situação na nossa vida que a gente só quer às vezes somente um abraço, somente se sentir abraçada, se sentir amada, se sentir compreendida. Quando você abrir a sua boca, a pessoa está atenta ali, está ouvindo, está entendendo o que você está dizendo. Não está dizendo, é verdade, não é mesmo. Mas aí tu pergunta, o que eu falei? Porque não entendeu nada. Está ali por curiosidade, apenas por querer saber. Então, quantas vezes abriu uma ferida que estava quase curada, né? E alguém colocou mais sal, né? Quantas vezes você vai abrir, você vai compartilhar algo teu, você quer algo íntimo, de fora íntimo, né? Uma ferida que você estava quase se curando, aí tu vai pôr a pessoa errada, essa pessoa, em vez de colocar um bálsamo, ela coloca sal, né? E salga mais, te fere mais. Então a Sunamita, ela nos ensina, né? Aprenda a silenciar-se diante dos homens para abrir a sua alma diante de Deus. Aleluia! Né? Aprenda a silenciar-se diante dos homens para abrir a sua alma, abrir o seu coração diante de Deus, irmãos, né? Diante de qualquer um, né? O terceiro ponto que eu toquei nesta manhã, a Sunamita, ela corre na direção certa, né? O alto, né? Paulo disse, olhando atentamente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? O texto diz que ela saiu ao encontro de Eliseu, ela não foi ao encontro de Geazi, foi Geazi que veio ao encontro dela, né? E quantos Geazis, né, vêm ao teu encontro, que não vão resolver nada, que não vão trazer nenhuma cura, que não vão servir de bálsamo. Os amigos de Jó, eu falava ontem, né, vieram lá do Oriente, né, distante, para quando eles souberam do estado de Jó, vieram de longe, mas quantos males acrescentaram a Jó, né? Veio com a boa intenção de ajudar, mas quantos males foram acrescentados, quantas dores foram acrescentadas, só você ler os discursos, né? Então, mas ela corre para o lugar certo, ela corre para Deus, ela corre para o homem de Deus, ela corre para a fonte. A fonte significa correr para a presença de Deus, a fonte significa correr para a palavra de Deus, a fonte significa correr para o alto, correr para a resposta divina e não a humana, né? A fé não nega a realidade,
mas decide qual realidade é maior, né? A humana ou a de Deus? Quem tem a resposta? A Bíblia fala que o homem traça o seu destino, mas Deus pesa ali o quê? Né? Deus traz peso. Deus aponta o caminho quem aponta é Deus. A fé não ignora o morto, mas sabe quem é capaz de ressuscitar, né? Eu sei que Deus pode ressuscitar alguém. Eu sei, eu tenho até fé para isso, mas eu sei que Deus é que pode, se Ele quiser, Ele pode ressuscitar. Então, irmãos, aquilo que está morto dentro de você, né? Aquilo que está morto dentro de você pode sim ressuscitar em Deus, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o que Paulo falou. Mas ele diz também: aprendi a viver bem e contente em toda e qualquer situação. É o caso da Sunamita. Ela soube, ela entendeu, né? Então tem gente sentada esperando a vida mudar, quando Deus está esperando você correr, você levantar e correr, tá? Vou repetir para você. Tem gente sentada esperando a vida mudar, né? Enquanto Deus está esperando você se levantar e correr. O quarto ponto, irmãos, que eu toco nessa mensagem, né? Já vou caminhando já para o final, né? Ela se agarra ao profeta até a vida voltar, né? Então se agarre ao profeta. E hoje o profeta, ele é Jesus, né? Hoje o profeta, ele se chama o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Ele é o grande profeta, ele é o sumo sacerdote, né? Ele é tudo o que nós precisamos, e ela se agarra a ele, né? Até a vida voltar. Então, até que a vida volte. Talvez, quem sabe, o teu primeiro amor já foi escondido em algum lugar, em alguma área da tua vida. O primeiro amor já está ali guardado. Talvez você não serve mais, talvez você não confia mais nas pessoas, talvez você está desanimada, desalentada, com o coração partido, vive afligida, angustiada, uma alma inquieta, né? Então, irmãos, se lança aos pés. A Sunamita, ela se lançou aos pés do profeta, e hoje eu te falo: lança-te aos pés do Senhor, né? Faça que nem Maria, enquanto Marta fazia a coisa, estava agitada, porque você se agita em tantas coisas, Marta, né? Maria estava lá, ó, aos pés do Senhor, aleluia, contemplando, né? Oh, Senhor Jesus, né? Todo o silêncio dela explode ali, aos pés do profeta, né? Aos pés do profeta. Todo o silêncio dela explode ali, toda a dor contida nela jorra ali. Então tem um lugar certo para nós, para a nossa dor estar contida, para a nossa dor jorrar. Então existe um lugar, não jorre a tua dor para qualquer um, para qualquer lugar, para qualquer pessoa, né? A Sunamita, toda a sua dor contida, ela jorra aos pés do profeta, porque toda lágrima escondida, ela é desaguada ali, ela desabafa ali, porque ela sabia, ali era o lugar onde eu posso me quebrar, aleluia. Ali é o lugar onde eu posso dizer: não estou bem, Senhor, né? Senhor, hoje eu não estou bem. Eu nunca falo para minha mulher: tá tudo bem. Não, eu falo: tá tudo bem, né? Mas o certo é eu falar: Senhor, para o Senhor eu falo: Senhor, eu não estou bem, eu preciso de Ti, a Tua graça, Senhor. Oh, Senhor, renova minhas forças, Senhor, renova o meu caminhar, me dê ânimo, Senhor, né? Então tudo, meu irmão, é ir para a pessoa certa. Ela sabia que o lugar, ela conhecia o lugar onde o milagre começa. Tu sabe onde que o milagre começa? É na sua fé, naquele que pode todas as coisas. Eliseu ele sobe ao quarto, fecha a porta, e ali a vida volta. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Eliseu, quando chega lá, ele só sobe ao quarto, fecha a porta, deita 3 vezes sobre o menino e a vida volta. Porque muitas vezes, irmão, o que falta é só aquecimento, né?
Falta fazer esses 3 coisas: subir ao quarto, subir, né? Subir, né? Subir, ir além, né? Fechar a porta, não é só a porta do quarto, não, a porta da nossa boca, né? Tem coisas que as pessoas não devem saber a teu respeito, sobre a tua vida, né? E ali, irmãos, a vida volta. Naquele ambiente onde o moço do profeta não foi capaz, aquilo que as pessoas não foram capazes de fazer, né? Deus, ele é capaz de fazer. Deus fez através do profeta. Só quem fecha a porta com Deus vê milagres que o mundo jamais poderá ver, tá? E aqui eu vou encerrar, né? Nem todo mundo merece ouvir a sua dor, tá? Nem todo ouvido pode carregar o seu luto, nem todo conselho tem autoridade para tocar naquilo que morreu em você, e nem toda relação tem maturidade para lidar com tragédias. Isso é uma grande verdade, né? Basta apenas uma situação, uma falta de grana, uma situação para tu ver como é que as coisas mudam de rumo. Nem toda pessoa é um lugar seguro. Então, cuidado com as pessoas. Cuidado com quem você confidencia. Cuidado com aquele que você pensa que é teu porto seguro, que é um lugar, que é a pessoa que tu pode confiar. Isso tem muito em família, né? Tem muito em família. Cuidado com os teus amiguinhos do trabalho, com quem você se relaciona, com as pessoas que você acha que seja segura, né? E não são, né? Ela não negou a dor, ela direcionou a sua dor. Então, irmãos, nós carregamos dores, mas nós devemos direcionar nossas dores para quem pode curá-la. Amém? E aqui está o segredo de uma fé madura, e aqui eu vou terminar, né? Não é dizer está tudo bem porque está fácil, né? Porque não foi fácil para ela dizer está tudo bem, estando tudo mal, mas dizer está tudo bem porque Deus, sim, Ele está no controle, tá? Então hoje Deus te pergunta, e aqui eu finalizo: com quem você tem dividido a sua dor? Com quem você tem dividido a sua dor? Em quem você está confiando para ressuscitar em ti aquilo que morreu? Ou ressuscitar na tua casa, na tua vida, aquilo que está morto? Talvez o relacionamento, o teu casamento, relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus amigos, com seus vizinhos, com você mesmo. O que está morto dentro de você, que está exalando cheiro de morte. Tu já foi num velório, né, que o cheiro do defunto exala, né? Junto com aquelas coroas de flores ali, o cheiro do defunto exala. Então, irmãos, cuidado com isso, né? Com quem você está confiando para ressuscitar o que morreu. Somente Jesus pode ressuscitar. Ressurreição é na pessoa de Jesus. E somente Ele pode ressuscitar aquilo que já morreu aí dentro de você, tá? A sua primeira reação é correr para Deus ou correr para os homens? Quando você tem um problema, quando vem uma situação, para quem você corre primeiro? Para Deus ou para os homens? Eu te dou um conselho, tá? Corra para Deus, porque os homens são meros homens. Homens não são deuses, embora tem pessoas fazendo homens de deuses aí, né? Pastor, põe a sua mão sobre mim, ore por mim. Eu estou assim porque eu não dizimo mais, porque eu não ofertei. A minha casa virou um redemoinho porque eu não dizimei, eu não ofertei. Irmão, não é nada disso, irmãos, nada disso. Então, cuidado, né? Você está falando demais com Geazi ou com Eliseu, né? Com quem você tem falado mais? Com Geazi, aquele que tem o bordão, mas não tem autoridade, não tem unção, né? Aquele que o profeta empresta o bordão, mas não resolve nada, ou está falando com aquele que pode resolver, que é Eliseu, né? Você está chorando nos ombros errados? Quantas pessoas estão chorando em ombro errado? Está só acariciando aqui você, né? Ouvindo as suas dores, né? E no final está dizendo: bem feito, foi você que preferiu esse caminho, foi você que cavou a sua própria sepultura,
Se você está assim, porque você merece estar assim. Você está passando isso por isso. Não foi o que os amigos de Jó disseram para ele, né? Veja bem se não tem algum pecado aí, sei lá, alguma coisa que tu fizeste. Como é que pode isso ter te acontecido? Então, irmãos, você está chorando em que ombro? Né? Não choro nos ombros errados, irmãos. Choro no ombro certo. Esse sim é capaz de fazer ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. Deus não te chamou para desabafar com ninguém. Deus te chamou para você entregar a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. E quando você entrega, Ele devolve restaurado, vivo e, sobretudo, transformado. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Quando você entrega, né? E o altar é lugar de entrega. O altar é lugar de sacrifício, né? E quando você entrega a Ele no altar, quando você tem o teu altar, o teu coração hoje é o teu altar, né? A tua casa precisa ser o teu altar. Você precisa ter dentro da tua casa um altar, um lugar que você faça a sua entrega. E quando você entrega, Ele te devolve aquilo que está morto em vida. Ele restaura, Ele traz a vida e transforma. Quando você entrega, Ele devolve restaurado, com vida e transformado. Então, se há algum morto em sua vida, se há algo morto em sua vida, né, e se alguma parte do seu viver algo está morto, algo que você está carregando sozinho, algo que você compartilhou com pessoas que não puderam te ajudar, venha ainda hoje, nesse exato momento, aos pés de Deus, que ainda ressuscita as promessas mortas dentro de você, né? Então aqui eu quero finalizar. Nem todo ouvido pode te curar, irmãos, mas há um Deus que ainda entra no teu quarto, que ainda faz você entrar no teu quarto, fechar a porta e diz aquilo que morreu, volte a viver. Aleluia. Que Deus te abençoe, né? E se você está nessa situação, né, eu te encorajo a esta noite ainda, né, a ir a Deus, né, a colocar todas as coisas nas mãos de Deus. Entrega a Ele o teu caminho, entrega a Ele o controle da tua vida, né? Faça esse experimento. E se você não conhece Jesus, se você não serve Jesus, se você, depois de que ouviu essa mensagem, você quer fazer com... Porque a Bíblia não fala que Sunamita era ou não era cristã. Ela apenas reconheceu que Eliseu era um santo homem de Deus. Então, irmãos, se você deseja conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que ressuscita os mortos, esse Deus que vai te ressuscitar, sim, independente de você crer nele ou não, você vai ser ressuscitado para um julgamento, né? Então, irmão, se você crê num Deus que pode fazer ressuscitar algo morto dentro de você, né? Basta você, né, crer, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você já ouviu a palavra de Deus. E se no teu coração você crê, que a tua boca confessar que Jesus, ele é o Filho de Deus, tu serás salvo, né? Quem crê em Jesus será salvo. Irmãos, será salvo. Então é apenas crer, é um ato de fé. E eu te convido nesta noite a você abrir o seu coração para Jesus e falar: Senhor, me receba no teu reino, como aquele ladrão crucificado à direita de Jesus, lá no Gólgota, lá no Calvário. Ele pôde reconhecer, né? Ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então, se você está nessa situação, se algo está morrendo, se algo está te crucificando, está te matando, ou já morreu aí dentro, existe alguém que pode ressuscitar, e chama-se Jesus Cristo. Então, receba Jesus na sua vida hoje ainda, entrega o teu caminho a Ele, fala: Senhor, eu te recebo, Deus, ou me receba no teu reino, né? Porque não somos nós que
que aceitamos Jesus, é Ele que nos escolhe. E o desejo do coração de Deus, eu falo para você, que o desejo do coração de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento dele e prove da salvação eterna, porque foi para isso que Deus ele entregou o seu Filho, para que todo aquele é sem exceção, todo aquele que nele crê não pereça. E quem sabe esse todo aquele não seja você, mas tenha a vida eterna. Então eu oro por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, Deus, que ela possa te receber. Se algo está morto dentro dela, se algo está sendo está crucificando alguma coisa dentro, matando aos poucos, assim como essa mulher de Sunamita, ela foi a fonte certa. Talvez ela foi, Senhor, a pessoa que era capaz de trazer a vida, de modificar, de trazer a vida, de fazer o milagre. E milagre só quem faz é o Senhor. Tu és o próprio milagre. Tu és a própria vida, a ressurreição e a vida. E eu te peço em nome de Jesus, que essa pessoa seja tocada pela tua palavra, que ela possa de fato, de verdade, ó Deus, confessar o Senhor como Salvador dela, e que o Senhor possa salvá-la, escrevendo o nome dela no livro da vida. Pai, toma a tua igreja nesta noite. Toma, Senhor, os irmãos em todos os cantos da terra. Senhor, os irmãos que estão em países cuja perseguição só aumenta a cada dia. E a perseguição, e esse aumento dessa perseguição também chegará aos nossos dias aqui no nosso país. Mas a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então seja o Senhor, continua sendo o Senhor dessa nação. Abençoe a tua nação de Israel, abençoe os nossos irmãos israelitas, os nossos irmãos judeus. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre Jerusalém, sobre a parte do Oriente Médio. Tu tem o controle de todas as coisas, tudo está desenhado, tem um pano de fundo. O Senhor tem o domínio, o controle, o senhorio, o governo sobre todas as coisas. E no teu tempo certo, ó Deus, o Senhor se manifestará e nós haveremos de vê-lo como tu és. E o Senhor se manifestará e nós haveremos de vê-lo como tu és, a tua salvação. Todos se lamentarão, muitos se lamentarão, e nós te glorificaremos por tudo quanto tu és. Pai, muito obrigado, continua conosco. Senhor, que nós possamos viver a vida da igreja com sobriedade. Nos leva, Senhor, a essa sobriedade espiritual, essa maturidade, nos reposiciona, nos renivela, traz o alinhamento que nós precisamos, a tua palavra, Deus. Senhor, seja conosco, seja com a nossa família, seja com as famílias de toda a terra. Senhor, que sobre os umbrais da nossa casa, o teu sangue, Deus, possa estar sendo aspergido. Senhor, que cada casa possa estar se deleitando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha neta, Senhor. Muito obrigado pela minha parentela, de perto, de longe. Lembre-te de cada um deles. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado na minha mão. Muito obrigado por esse lugar, por esse estado, pela nossa nação. Senhor, também te oro nós oramos pela família do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Senhor, e toda a corrupção de injustiça, Deus, que essa família tem suportado, e nós temos visto, ó Deus, que o Senhor não dá peso que nós não podemos suportar, e nós temos visto que o Senhor tem sido o suporte da Michele, o suporte do Jair, o suporte dos seus filhos. O Senhor tem suportado, o Senhor tem fortalecido eles, até que a tua justiça se manifeste. Senhor Jesus, nós entregamos todos os opressores em tuas mãos, aqueles que têm nos oprimido, aqueles que têm defraudado a nossa causa, aqueles que deveriam julgar com retidão, estão se beneficiando, ó Deus, em favor próprio, enriquecendo, Senhor,
à custa dos povos, assim como na igreja, pastores que estão se enriquecendo, formando grandes mistérios, tirando a lã e o leite das suas ovelhas. Senhor, Tu és o nosso sumo pastor, e o Senhor se manifestará, o Senhor trará a Tua justiça, o Senhor trará a verdade, o Senhor trará, ó Deus, sobre nós o Teu reino, estabelecido, não só hoje, mas para toda uma eternidade. Muito obrigado, ó Deus, seja conosco, e a paz que excede a todo entendimento humano possa estar guardando nossos corações em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que creem e esperam e aguardam ansiosamente a sua volta, em nome de Jesus. Amém. E aqui eu termino. Até o próximo encontro. Vamos! Jesus Cristo é o Senhor, conectados aos céus. Um canal que traz os céus até a terra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fui!